Tem muitas histórias, né? Mas assim, é que a gente acaba tendo a oportunidade de entrevistar pessoas que fizeram parte do nosso crescimento profissional. Sim. Então a gente levou lá a Juliana Bley, né? A gente tem livro dela, Andresa Araújo, a gente usava os jogos que ela cria para fazer Cipate, por exemplo. Então essas pessoas fizeram parte do nosso crescimento como profissional. Cosmo Palázio, né, também, você acaba escrevendo. E a gente vai aprendendo muito, né, com essa troca, enfim, essas histórias que são contadas. Mas uma história que assim, para mim foi muito, né, marcou muito a minha carreira assim, o nosso programa. A gente levou dois auditores fiscais do trabalho lá no programa, eu não lembro o número do episódio, e eles tiveram uma experiência internacional, né? E a gente trabalha muito aqui no Brasil, então a gente fica focado aqui na nossa realidade de fato. Uhum. E um desses profissionais, eles foram trabalhar na África, lá em Angola, né? Fazer um certificado de uma mina de diamante. Né? Então, olha que trabalho incrível. Eles foram convidados para certificar, né? Tirar a certificação ISO 45000, ISO 9000 e ISO 14000, né? Então, fazer qualidade, segurança e meio ambiente. E aí, durante esse processo, né, de avaliação das necessidades, né, que a gente chama de diagnóstico, um desses auditores começou a transitar na mina de diamante, que era dominada por russos, né? Os donos dessa mina de diamante Ó. eram russos lá na Angola. E aí ele foi no estoque, né? Foi no refeitório, vai olhando todo o campo de aplicação. E ele foi no almoxerifado dessa mina aí e tinha um monte de caixão de defunto Como item de estoque, né, Rony? como item de estoque, como se fosse, não, isso aí, conforme demanda vai acontecendo, a gente vai Cara, dando pega baixa. mais um lá, Você caramba. entendeu? E quando ele falou isso pra gente, Misericórdia. poxa, a gente está aqui no Brasil, a gente nem imagina uma coisa dessa. E principalmente com material tão nobre que é diamante. Então ele contou essa história e essa história foi uma das mais chocantes para mim, assim, que a gente ainda tem nesse mundo, né? A gente ainda tem situações em outros países que são muito mais críticas do que a gente tem aqui, né? Então isso foi uma história que me marcou demais e isso me deu uma lição de vida assim que foi sensacional. Então, a história que eu tenho assim para compartilhar com vocês que foi mais marcante no análise de risco até hoje. Escutar histórias de lugares diferentes faz a gente entender o nosso contexto de um jeito muito diferente, né? E você, Thiago? Essa história aí, ela impactou bastante mesmo. Eu tô pra te falar que é uma é, das mais, assim, chocantes mesmo, né? Mas tem, eu não sei se é uma história, mas é uma constatação também nossa, lá, durante os programas, de que a gente, por conversar com muita gente, a gente começa a se dar conta do quanto a gente ainda precisa estudar, né? A gente, profissional de segurança, a Sim. gente ainda precisa estudar, porque e talvez vivenciar mais experiências, porque você imagina, nós estamos acho que no episódio 67, 68, conversamos com umas 60 pessoas diferentes, assim, né? Então imagina o tanto de história, de locais diferentes, de situações diferentes, e aí você fala, e eu vivi só, sei lá, nem um décimo disso, né? E aí você fala, pô, preciso estudar, né? Preciso ir correr atrás, e é essa mensagem que a gente tenta passar para as pessoas. E assim, tem alguns convidados, adicionando aos cases que o Robinho comentou, Vitor Nazaré, por exemplo, um dos últimos que foi o professor Josué Maia. Não quero citar muitos aqui para não acabar sendo injusto com alguns, mas o quanto esses caras são inteligentes, não é, Robinho? O quanto esses caras eles falam e eles têm uma base literal, né? Né, um livro para citar sobre aquela fala que ele falou, realmente verdadeira, onde o professor Josué, por exemplo, citava a página e o capítulo daquele livro, de onde ele Caramba. tirou. De Então, cabeça. de cabeça. E aí, as oportunidades que a gente tem de conversar antes e depois, né? Então, o Robin, por exemplo, o professor José, que foi um dos últimos que foi, ele foi da feira
pro estúdio, né? Na Feira de Segurança teve aqui em São Paulo e o Robson foi junto com ele. O Robson já chegou lá impressionado, porque falou que, cara, esse cara é Da um conversa pelo caminho. exatamente, esse cara é um poço de conhecimento. Então a gente quer ficar conversando mais e aí a gente quer passar isso para o telespectador, né? Para, enfim, conseguir não só a gente ter isso, mas sabe quando você vai viajar e quer contar tudo para as outras pessoas que não Sim. foram? Mais ou menos isso.